A gente vai centrar nesses dois grupos, nesses dois nomes que, neste momento, dividem bastante a eleição. Vamos começar por ele. Vamos começar pelo presidente Jair Bolsonaro, está no cargo, e você já vê aqui uma fotografia de um ministro que é muito querido por Bolsonaro e pelos bolsonaristas, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Por que é que a gente vai começar e por que é que a gente trouxe esse personagem para cá? Porque Jair Bolsonaro decidiu se filiar ao PL. Jair Bolsonaro decidiu se filiar ao PL. E Tarcísio de Freitas herdou, gente, a pasta que, historicamente, em todos os governos, era comandada pelo PL de Valdemar da Costa Neto. Isso fez com que ele criasse uma relação não necessariamente amistosa com o partido. Vou começar a destrinchar. O PL começou a desenhar, a buscar as alianças, os palanques que o presidente Jair Bolsonaro vai ter ali nos estados para disputar a campanha. O que são esses palanques? Você vê nos jornais, a gente vai falar bastante aqui, vamos se habituar ao tema. Quando o presidente vai fazer campanha nos estados, ele vai ali acompanhado do candidato a governador que o apoia e que ele apoia, do candidato a senador naquele estado que ele apoia e que o apoia, os candidatos a deputado naquele estado que ele apoia e que o apoiam. Esse é o palanque regional. E o PL é um partido de profissionais, né? Valdemar da Costa Neto não entra em campo de brincadeira. Então, eles estão ali planilhando estados que, com a chegada de Jair Bolsonaro ao PL, podem ter algum tipo de ruído, já que chegam com Bolsonaro pelo menos 20 deputados que estão ali no PSL. Nas regiões Norte e Nordeste, isso está criando ruídos, mas o partido está tratando de resolver para chegar no dia 22 com o Bolsonaro se lançando candidato a presidente, com tudo mais ou menos arrumado. Onde tem um problema bastante importante, simplesmente no maior colégio eleitoral do país, São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro queria muito ter um candidato a governador para chamar de seu aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. E o nome de Tarcísio de Freitas estava aparecendo sempre como uma opção muito querida pelo presidente e pelos bolsonaristas para ser esse candidato a governador aqui de São Paulo. Problema, como eu disse, Tarcísio herdou a pasta que historicamente foi um feudo do PL em governos anteriores. E isso resultou numa relação não muito amigável entre ele e os caciques do partido. O que disseram para o presidente Jair Bolsonaro? Dirigentes do PL que estão tentando convencer Bolsonaro a abandonar a ideia de ter um candidato dele em São Paulo. Olha só, disseram, presidente, Tarcísio de Freitas é um nome ótimo, muito querido pelo senhor e pelos bolsonaristas, mas ele não agrega. O senhor é quem vai ajudar Tarcísio a se eleger ou a disputar a eleição. Ele não vai somar algo que o senhor já não tenha. Ele é um candidato que vai ficar com o seu eleitor. Mas o candidato que o senhor vai defender nos estados precisa te somar, te agregar alguma coisa. Precisa ser uma aliança estratégica. E aí, aparentemente, Bolsonaro, então, passou a considerar o que o PL está vendo como plano para Tarcísio de Freitas. Qual é o plano do PL para Tarcísio de Freitas? Lançá-lo candidato ao Senado pelo estado de Goiás. Lançar Tarcísio candidato ao Senado pelo estado de Goiás. Lá, o partido não tem, digamos, um nome muito forte, poderia trazer um homem de muito peso no governo, muito querido pelos bolsonaristas, com grandes chances de levar. Então, esse é a proposta que o PL está fazendo hoje para esse personagem que estava sendo cotado por Bolsonaro para o governo de São Paulo. E aí, por que o partido também está fazendo esse trabalho? Porque quer convencer Bolsonaro a manter um acordo que o PL já tinha firmado aqui para a disputa do governo estadual. O PL já se comprometeu a apoiar o vice de João Dória, Rodrigo Garcia, que se filiou ao PSDB. Rodrigo Garcia vai disputar o governo do estado no ano que vem. E o PL havia fechado uma aliança com ele antes de Bolsonaro. Bolsonaro gosta muito dessa ideia? Não. Mas ele fecha a porta completamente para essa ideia? Não.
Mas o presidente ainda está dizendo para o partido que quer tentar apresentar uma outra alternativa, um nome que agregue, como o próprio PL argumentou, para oferecer esse plano B para Tarcísio, que é o Senado em Goiás. E que nome seria esse? Um nome vinculado à indústria, um nome vinculado ao empresariado. Bolsonaro está tentando puxar esse nome para ver se o PL topa. Mas São Paulo tem esse problema. O partido de Valdemar da Costa Neto é muito conhecido na política por causa de Valdemar da Costa Neto, já que ele honra os acordos que cumpre. E com esse acordo aqui em São Paulo já fechado, o partido está tentando fazer essa costura para Bolsonaro, que não descarta fechar com o apoio ali a Rodrigo Garcia e deixar essa questão andar. Bom, a gente trouxe aí então informação, você que estava na expectativa, a saída que o PL está oferecendo para Tarcísio é essa, uma vaga de senador e pelo estado de Goiás. Vamos virar? Vamos trazer agora a informação sobre o homem que lidera a disputa, segundo as pesquisas. É o ex-presidente Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pesquisa genial, a Quest, que a gente trouxe aqui essa semana, aparece com folga liderando a disputa eleitoral. Gente, pesquisa vale para hoje. Amanhã ela já está velha. Muita coisa pode acontecer daqui até a eleição. Mas Lula está lá liderando. E atenção, essa informação foi publicada pela primeira vez, acho que na semana passada, pela colunista da Folha, Mônica Bergamo. A gente começou a monitorar e essa conversa aqui, que há coisa de 10 anos era absolutamente improvável, ela é real. Eu fui a campo conversar com aliados do ex-presidente Lula e também com aliados do ex-governador Geraldo Alckmin. Eu vou trazer para vocês primeiro o que disseram os petistas, para que a gente tenha bastante dimensão de como cada lado está vendo isso. A cúpula do PT admite: esse é um cenário que está na mesa. Lula candidato a presidente e Alckmin como candidato a vice de Lula. Lula e Alckmin formando uma mesma chapa. É uma costura fácil? Não. É uma articulação possível? Sim, mas muito difícil. Isso já é sabido. Mas o PT... Hoje, dirigentes do partido admitem claramente essa conversa existe. Quem está fazendo a ponte? Vamos entender. Lula e Alckmin tiveram pessoalmente uma vez, numa conversa que não foi divulgada para a imprensa. Depois disso, os contatos estão sendo mediados por pessoas que têm a mais absoluta confiança de um lado e também do outro. Quem são essas pessoas? Do lado do ex-presidente Lula, vamos começar aqui. O emissário das conversas é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Do lado do ex-governador Geraldo Alckmin, o homem que está participando das conversas é Gabriel Chalita, homem que foi secretário de Alckmin, que tem a mais absoluta confiança do ex-governador, ainda no PSDB, mas de saída. Ele está buscando um partido para chamar de seu. Essas conversas têm sido feitas e estão sendo tratadas com a mais alta discrição. O que é que dizem então os aliados de Geraldo Alckmin? Alckmin segue como plano A, governador do estado de São Paulo. Os petistas têm sim, eles não negam que as conversas estão acontecendo, não negam, mas dizem que o governador ainda está reticente, porque para eles seria um movimento muito brusco. Alckmin sempre foi um adversário histórico do PT. Um movimento muito brusco participar dessa costura com Lula. Ele fecha a porta, como eu estava dizendo ali, tranca qualquer possibilidade? Não. É uma articulação difícil, mas é uma articulação possível. O que é que dizem os petistas, que estão advogando essa possibilidade aqui? Esse retrato seria o retrato mais perfeito e acabado que se pode projetar do que eles têm chamado de Frente Ampla Democrática. O PT, que defende essa conversa com Alckmin, está dizendo que pela democracia contra Jair Bolsonaro, esse é o discurso deles, vale tudo. E isso aqui seria a maior mostra de um esforço que dois políticos que, na visão dos petistas, certo, têm compromisso com a democracia, históricos adversários decidem se unir para ir à eleição contra o presidente Jair Bolsonaro.